Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô em Brasília, numa viagem a trabalho. Tô aqui no hotel, comendo, fazendo uma boquinha e resolvi gravar um vídeo pra registrar um fato pitoresco que aconteceu comigo aqui nesse hotel, que é uma coisa chata, desnecessária. O que aconteceu? Eu tô numa viagem a trabalho e essa viagem foi agendada na semana passada. Viríamos em 3 colegas e um dos colegas, que é o nosso gerente, teve a iniciativa de fazer a reserva de 2 quartos por esses sites de reserva de hotel, né? E o que acontece? Éramos 3 colegas, 2 homens e eu de mulher. Os 2 colegas homens iam dividir um apartamento duplo e eu ia ficar no apartamento single. Então, o nosso gerente, muito gentilmente, entrou no site, fez a reserva dos 2 apartamentos no nome dele. Só que na hora de fazer a reserva, ele inverteu os nomes, porque como faríamos o check-in todo mundo junto, chegaríamos juntos de carro, ele trocou a ordem dos apartamentos. Então, teoricamente, ele ficou com o apartamento single e o meu nome ficou no apartamento. Ele com o do colega ficou no apartamento single e o meu ficou o nome ficou no apartamento duplo. Normal, chegaríamos juntos, faríamos o check-in juntos, pegaríamos os quartos de acordo com a situação. Só que ontem, né, na véspera da viagem, ficou definido que os 2 colegas não viriam, por questões internas. Viria apenas eu. Só que, sabe aquele prazo que o site te dá para você cancelar a reserva? Então, a gente tinha até a noite do domingo para cancelar a reserva. Ficamos sabendo ontem, na segunda-feira, que os 2 não viriam mais. E aí, quando o nosso colega tentou entrar no site para cancelar as reservas, ele não conseguiu mais, porque já tinha passado o prazo. E aí ficaram as 2 reservas no cartão de crédito dele. Conclusão, ele vai tomar uma ré numa diária de apartamento, né? O outro apartamento eu fiquei tranquilo, tô pagando a diária. Só que o que acontece? Quando eu cheguei aqui, o apartamento com 2 camas de solteiro tinha diária mais cara do que o apartamento com a cama de casal. Só que como ele inverteu os nomes na hora de fazer as reservas, o meu nome ficou reservando o apartamento duplo, cuja diária era de R$240, e ele e o outro colega ficaram na reserva do apartamento single com cama de casal, que a diária era de R$216. Ou seja, eu ficaria no apartamento de R$216, pagaria esse valor sozinha, e os 2 ficariam no apartamento com 2 camas de solteiro, com a diária de R$240, o que daria 120 para cada, né? Por isso que compensa você ficar no apartamento duplo para dividir a diária com o colega. Quando eu cheguei na portaria e me apresentei para fazer o check-in, como a reserva estava trocada e eles não vieram, eu expliquei pro recepcionista, falei, olha, eu vou ficar no apartamento, né, no apartamento single e os hóspedes que ficariam no duplo não vieram, mas vão pagar de qualquer jeito, vai ser debitado do cartão de crédito deles. Ah, beleza. Aí na hora de passar a minha diária, R$240. Eu falei, ué, mas peraí, parece que a minha diária era R$216. Aí peguei a reserva que eu tinha impresso, né, antes de vir, e aí eu vi lá. Nesse momento eu vi que o colega tinha trocado os nomes na hora de fazer a reserva. Eu falei, tá, mas eu vou ficar no apartamento, né, single. Não tem como você trocar aí agora, assim, o hotel não vai ficar no prejuízo. Eu vou pagar a diária do apartamento certo e o meu colega vai pagar a outra diária. Não pode. Como não pode? O hotel não vai ficar no prejuízo, vocês vão receber as 2 diárias e eu não vou injustamente pagar a diária de um apartamento duplo, sendo que eu vou ficar no apartamento single. Não posso. Não posso fazer. E sabe aqueles dias assim que você não tá afim de fazer barraco? Eu acordei hoje às 5 horas da manhã, vim dirigindo metade do caminho até chegar em Brasília, né? Saí de Goiânia às 6 horas da manhã, viemos para Brasília, eu e outra colega, né? Eu dirigi metade do caminho, ela dirigiu outra metade. Ficamos o dia inteiro em reunião, né? Almoçamos no local de trabalho, fizemos reunião à tarde, a manhã toda, reunião à tarde. Chegamos no hotel, então assim, hoje eu não tava afim de fazer barraco. Mas por que eu quis gravar esse vídeo? Porque ele é um exemplo claro de
de como o ser humano consegue ser foda-se com seu problema de um jeito assim muito tranquilo. E eu nem vou cair naquele lugar comum de falar que, nossa, o mundo tá tão ruim, né? As pessoas estão tão egoístas. Eu acho que sempre foi assim. Sempre. Na verdade, nem acho que esteja pior, não. Eu acho que o ser humano, ele sempre foi mesquinho desde quando ele foi criado. Né? Lá atrás, no Adão e Eva, já tinha problema. Né? Mas assim, sempre que um fato desse acontece com a gente, né? E que fato é esse? O fato em que você precisa de um ser humaninho para fazer uma gentileza para você, gentileza essa que não consiste em nenhum crime, em nenhuma contravenção, em nenhuma fraude, mas você precisa daquela pessoa que está entre você e o computador, né? Está do lado de lá do computador, você precisa que aquela pessoa tenha um mínimo de bom senso, de boa vontade, para numa situação em que obviamente você está sendo lesada, ele simplesmente apertar um botão, clicar numa setinha para baixo, mudar o seu apartamento e você ficar no apartamento que você realmente queria reservar. Mas a falta de boa vontade das pessoas, né? A falta de empatia, né? De se colocar no lugar do outro, a falta de generosidade, né? Que é sentir a dor do outro, é uma coisa que está em níveis assim alarmantes. Eu fico impressionada. No meu caso, hoje, foi o quê? Foi só um prejuízo financeiro. Né? Mas eu fico me perguntando quantas situações semelhantes acontecem todos os dias no mundo em que o resultado não vai ser só um pequeno prejuízo financeiro. Ao invés de pagar uma diária de 216, eu vou pagar uma diária de 240. Né? Então eu vou tomar um arré aí de R$24. É isso mesmo, né? R$24. 25, 30, 34, R$24. Mas tem situações em que o resultado não é simplesmente um prejuízo. Muitas vezes a má vontade, ela leva uma pessoa a óbito, né? Ou a perder um ente querido, ou a ver um ente sofrer, né? Por algo que poderia ser, se não resolvido, mas pelo menos amenizado. Mas o que a gente tem visto não é isso. A gente tem visto que o ser humano, algumas pessoas, felizmente, meu pai falava pra mim assim, uma coisa que eu acho que eu vou guardar pra sempre. Que eu falava que o mundo tava tão ruim, que as pessoas estão tão ruins, né? Que parece que tá tudo tão ruim. Ele falava, minha filha, os maus são muitos, mas os bons são maioria. E eu tento me apegar a isso, a crer que os maus são muitos, mas que os bons são maioria. Mas quando a gente vê uma situação dessa, a gente pensa, não custa nada pra pessoa fazer a coisa certa e te poupar de um prejuízo. Mas a pessoa não faz. Né? Não custa nada a pessoa fazer a parte dela, dirigir direitinho para não causar um acidente no trânsito. Não custa nada a pessoa dar uma segunda olhada na tela do computador antes de te dar uma informação que vai te atrasar o seu dia ou que vai te trazer um prejuízo financeiro. Não custa nada. Eu estou falando daquelas coisas que nós, muitas vezes, deixamos de fazer pelo outro, que não nos custa nada, mas que o fato de nós não fazermos vai trazer algum prejuízo para outra pessoa. Seja prejuízo financeiro, seja um prejuízo emocional, seja uma dor, né? Um incômodo físico. Assim, é lamentável. Né? No meu caso, foi um prejuízo pequeno, mas eu fico me perguntando realmente. Quantas pessoas passam por situações em que a má vontade impera e que de um lado tem uma pessoa que não tá nem aí pra você, não tá nem aí se o sistema tá errado, não sai, né, do roteiro, e de um lado tá essa pessoa e do outro tá uma pessoa que precisa só de um pouquinho de boa vontade, né, pra fazer o dia do outro um pouquinho mais feliz, né. Ele não me conhece, não sabe nada de mim, né, ele não sabe que eu levantei 5 horas da manhã, que eu dirigi por quase 200 quilômetros, que eu fiquei o dia inteiro, né, sentada em reunião, trabalhando, prestando atenção, nananã. Da mesma forma que eu também não sei como foi o dia dele, não sei como que é a vida dele, quais são as suas dificuldades, mas hoje não fui eu que causei transtorno para ele. Eu espero que
eu não cause transtornos para as pessoas. Se eu não puder ajudar, como diziam os nossos avós, que pelo menos eu não atrapalhe, né? Fica a dica.